Boa noite, pessoal. Graça e paz a todos. Estamos hoje para mais um vídeo, mais um podcast aqui com a nossa irmã em Cristo, Bárbara. Ela vai contar para a gente um pouco sobre a vida dela, sobre a conversão, aquilo que Deus colocar no coração dela. Né, senhor André Malman? É isso aí. Bárbara está com a gente já há um bom tempo. Se apresenta então, Bárbara. Então, eu sou a Bárbara, mulher do diretor de câmeras, senhor Lucas, mais conhecido como Roliço, e mãe do Christopher, do Abner e do Alifer, vulgo Titico e Gordo, né? E é isso. Não, de conhecedora, então, 30 anos, porque crente é quando a gente realmente se converte, né? Depende, porque às vezes na infância da gente a gente aceitou a Jesus lá, né? Tipo, foi uma forma de você começar a ser crente. Aí com a juventude e a adolescência a cabeça da gente vai mudando, e a gente acaba se afastando e depois retorna. Então pode ter sido na infância, né? Então... Amém, pessoal. A gente está muito feliz aí que a Bárbara aceitou, né, o convite. Lucas aí está toda semana com a gente, nos auxiliando. E então a Bárbara foi convidada hoje para contar um testemunho de vida. Ela está com a gente hoje para contar um testemunho para vocês, algo que ela tenha passado com Deus, que marcou muito a vida dela, para que possamos edificar e engrandecer o nome de Deus aí, né? Para que muitas pessoas possam ser alcançadas, que é o que vem acontecendo com os nossos podcasts, né? Graças a Deus. Amém. Na verdade, assim, Deus tem ministrado no meu coração nesses últimos dias de trazer à memória as coisas que Ele fez. E a questão de testemunho é justamente a gente lembrar de onde o Senhor nos tirou, né? O que o Senhor fez na nossa vida. Esses dias eu tive uma experiência lá no Morro da Palha, com o Senhor ministrando isso no meu coração. Então, assim, não vou contar só um testemunho, vou tentar resumir o testemunho de vida, né? Porque houve várias situações, assim, onde hoje, olhando para trás, eu posso glorificar a Deus por tudo que Ele fez. Como eu estava brincando, né, 30 anos de crente, mas provavelmente seja isso. Minha mãe se converteu, eu tinha 5 anos. Aceitou Jesus pela dor, né, como a gente fala, porque era bem doente e tal, e Jesus curou ela. Então, assim, eu cresci na igreja, cresci vendo Deus fazer maravilhas. E, como o Rodrigo falou, né, a gente chega na época da adolescência ali, e a gente começa a ficar meio revoltado, porque você acha que o mundo tem algo bom para oferecer. E que os outros estão contando história, né? Não façam isso porque é bom e eles não querem que a gente faça. Então, e infelizmente, o tolo ele precisa errar para ele aprender. Então, assim, eu falo assim, conhecia Jesus, né, de ouvir falar, porque eu cresci na igreja, mas nunca tinha tido um encontro real com ele. Quando eu tinha 16 anos, eu resolvi me batizar, porque eu tive um sonho sobre a volta de Cristo. E foi muito impactante. Então, naquele momento, eu achei que era o momento de me batizar. E fiquei um bom tempo firme na igreja, até que eu briguei com o pastor. E, assim, por uma coisa boba, que naquela época, assim, a gente fala de calça, né? Hoje em dia não tem mais isso, mas na época tinha. Então, foi a primeira vez que eu saí da igreja, realmente, aos 17 anos, por conta dessa briga com o pastor. Que não podia usar calça. Isso? Porque ele me viu de calça um dia, não 24 horas, num invernão, assim, de junho, que a gente foi levar meu priminho no 24 horas, e daí ele falou que eu estava em pecado, que não podia cantar, aquela coisa arada e tal. Era a igreja muito tradicional, né? Então, bem tradicional. E aí, assim, a gente bateu boca. Ele falou assim, continue andando desse jeitinho que você vai direto pro inferno. Eu falei, você vai junto comigo. Ele falou, então a gente se encontra lá. Então foi assim, bem... Calorosa. bem caloroso, bem caloroso. Né? Porque você vai se encontrar E no eu nunca inferno. mais vi eu nunca mais vi esse pastor para pedir perdão, né? Porque, nossa, como eu me arrependo. A gente é muito imaturo das coisas que faz. E ali com os meus 17 anos... que foi a época que eu saí da igreja, mas eu ainda acompanhava minha mãe, porque a gente cresceu num lar de alcoolismo, né? Meu pai era alcoólatra, e alcoólatra violento mesmo, que batia na minha mãe e brigava com a gente, tipo, que não queria que a gente fosse para a igreja. Então, assim, eu cresci separando brigas. Quando ele ia bater na minha mãe, eu entrava no meio, e quem apanhava era eu, porque, né, era mais fácil. E
para a gente ir na igreja, nessa época, dos meus 16, 17 anos que eu me batizei, muitas vezes a gente chegava em casa, a casa estava trancada, a gente tinha que pular a janela para entrar em casa. Eu pulava a janela do meu quarto, abria a porta para minha mãe entrar, e a gente sempre fazia barulho, porque se a gente acordasse ele, era aquela briga, né? Então, assim, e hoje eu penso, nossa, numa época que era tão difícil servir Jesus, a gente fazia, e depois, quando era tão fácil sair da igreja, sabe? E aí, depois desse período, né, que eu briguei com o pastor, eu saí da igreja, fugi de casa, e daí foi 3 anos na questão do relacionamento até realmente eu casar. Casei com 20 anos. E quando eu casei, a gente frequentava uma igreja lá no SIC. E aí um dia o pastor falou assim, aqui não recebeu o batismo com o Espírito Santo para ir para frente, para que ele fosse orar. E naquela época eu tinha essa visão, que o batismo era quando a pessoa falava em línguas, né? Não tinha esse entendimento que não é assim. E eu fui para frente para o pastor orar. Naquela igreja acontecia muito das pessoas caírem, e eu achava que era história, né? Eu falava, isso não é real. E aí ele ainda tirava sarro de mim e falava, você vai ver se não cai, né? Então, quando eu fui para frente, a hora que o pastor chegou para orar por mim, a hora que ele levantou a mão, ele não encostou em mim. Eu caí. E é como se realmente a gente não tivesse perna, a gente está amortecido, você não sente o corpo. Mas eu estava consciente em todo o tempo. E eu fiquei um bom tempo no chão anestesiada, sem entender o que tinha acontecido. E aí depois ainda o pastor brincou, falou, parabéns, não sei o quê. E a gente não entendeu depois que ele contou o que havia acontecido, porque eu não entendi. Falei, nossa, eu caí, mas não falei em línguas, não houve uma emoção diferente, eu só senti esse amortecimento. E aí o pastor falou assim, então, Deus te curou hoje, porque você tinha útero infantil e você nunca ia poder ser mãe, você nunca ia engravidar. Falei, amém, né? Nunca tinha feito exame, mas eu creio que Deus fez, porque eu fiquei anestesiada ali. E aí passou quase um ano, né, tentando engravidar, e eu não conseguia. Aí eu fui em médico, ela passou medicações e tudo mais. Eu fiz o tratamento por 3 meses e eu voltei. Ela falou, não, ainda não deu certo, ainda tem cistos, né, ainda tem coágulos de sangue e tal, você tem que continuar tomando mais um tempo. E aí eu tomei mais 2 meses. E eu falei assim, eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Senhor, eu nunca mais vou tomar remédio. A partir de hoje, Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos. Se o Senhor quiser me curar e me dar um filho, o Senhor vai me dar. Mas se o Senhor não quiser, amém, né? A Tua vontade é soberana minha. E eu falei, então não vou tomar remédio, porque se eu tomar o remédio, depois eu vou achar que foi por conta da medicação que eu sarei. E eu falei, então, Senhor, a partir de hoje, a minha vida está nas Tuas mãos. Se o Senhor quiser me dar um filho, o Senhor vai me dar. Passou 2 meses, eu engravidei do Cris. E quando o Cris nasceu, eu falei, Senhor, a minha vida continua nas Tuas mãos. Da mesma forma, não é agora que eu vou tirar e falar, deixa que eu cuido do meu jeito. Mas, se possível, Senhor, que eu consiga amamentar ele até 1 ano, e para engravidar, né, de novo. Quando ele estava, acho que com uns 10 meses, eu descobri que eu estava grávida de novo. Mas ainda amamentei ele até 1 ano, como eu tinha orado. E foi bem finalzinho de ano, eu comecei a passar mal. Acho que 1 semana passando mal, tendo sangramento. Até que eu perdi, né, esse neném. E quando tudo aconteceu, eu falei, Senhor, eu não entendo, porque tudo aconteceu como eu orei, mas eu aceito. E a minha vida continua nas Tuas mãos, seja feita a Tua vontade. Assim como, né, Deus me deu, Deus tirou, e bendito seja o nome do Senhor. Passou um mês e nada, e eu falei assim, eu acho que eu estou grávida. Ele falou, você está louca? Eu falei, não, acho que eu estou grávida. Eu tenho dinheiro, eu vou fazer ecografia, porque se eu estiver grávida mesmo, eu, né, já descubro de uma vez, e se for por conta da curetagem, também eu já vejo o que está acontecendo. E quando eu entrei no ônibus aqui em Campo Magro, chega uma mensagem dele falando assim, tomara que tenha um neguinho aí dentro. Na hora, o Espírito Santo falou comigo, mas eu não entendi que era o Espírito Santo. Foi um pensamento, e se não for 1, se forem 2?
Aí eu falei, se for 2, eu vou falar pra ele, não tem neguinho. Na hora que ele ficar triste, eu conto, né, que são 2. E fui pra fazer a ecografia lá no centro. Cheguei lá no centro, parei no banquinho, comprar fruta e eu saí comendo a fruta. E a hora que eu tava andando, eu tava comendo a uva. Tinha uma moradora de rua sentada. Eu já passei várias vezes naquela rua, outras vezes. E até hoje eu não entendo como que aquela mulher estava naquele lugar. Não tem como, não tem explicação. Ela estava sentada na soleira de uma janela. E eu já tinha passado por ela. E ela falou assim, moça, me dá uma uva. E eu voltei e entreguei o cacho de uva que eu estava na mão para ela. Porque era só um. E eu fui virar para sair andando. Ela falou assim, a vitória já é sua. Ela não disse Deus te abençoe e obrigado. E naquela hora, tipo, sabe quando você perde o chão? Realmente eu entendi. Falei, nossa, Deus. E aí quando eu cheguei lá para fazer ecografia, que o médico começou a fazer, ele falou assim, você tá grávida? Eu falei, não sei. Eu vim aqui para ver. Ele falou, mas se for pouco tempo, menina, não vai dar para ver. Tem que ser mais de 15 dias. Eu falei, acho que eu tô com uns 2 meses. E ele começou a fazer ecografia e ele foi falar parabéns e no meio da frase ele parou e falou para e começou a olhar para mim, começou a olhar para a câmera. E eu falei, tá, o que foi? Porque como eu já tinha feito outras ecos na primeira gravidez, eu sabia que tipo tinha um neném ali, né? Ele falou assim, peraí, deixa eu contar quantos neném tem aqui. Eu falei, não, você tá brincando, né? Ele falou, não, mãezinha, tem mais do que um neném aqui. E realmente eram 2. E eu saí tão impactada naquele dia, porque eu entendi que Deus honrou o voto que eu tinha com Ele. Porque se Ele tivesse me dado um filho só, é normal, né? As mulheres engravidam. Mas Ele deu 2. A gente sabe que gestação gemelar é milagre, não tem explicação. Então, assim, ali eu vi muito a mão de Deus, sabe? Eu vejo a mão de Deus na vida dos meus 3 filhos, porque não era para nenhum deles existirem. Se não fosse Jesus ter me curado. E aí o tempo foi passando. Em 2014, ele foi assassinado. Eu fiquei viúva com um filho de 2 anos e meio e os gêmeos com 7 para 8 meses. E eu tinha acho que 24 anos, 24 a 25. Hoje eu olho assim, penso uma criança, né? Sem entender, porque muitas madrugadas eu passei orando. Quando ele saía, né? Voltava de madrugada, eu estava com o joelho no pó, com a boca no pó em casa, fazendo poças de lágrimas, pedindo para Deus restaurar minha família. Quando ele faleceu, eu não entendi mais uma vez o que Deus estava fazendo. Por que Deus não tinha restaurado? Por que Deus tinha levado? E hoje eu entendo que realmente tem pessoas que não querem viver as promessas de Deus. E quando elas não querem viver, Deus muda a história. Foi o que Deus fez na minha vida. E aí o tempo passando, 2 anos depois, meu pai faleceu. Acho que a minha maior revolta com Deus na minha vida foi nesse ano. Porque a gente cresceu ouvindo que um dia meu pai ia ser pregador, que Jesus ia salvar, que a família inteira dizia, se ele virar crente, eu também ia ser de Jesus. E quando eu vi meu pai morto em cima daquele mármore, eu gritava, eu falava, Deus, o Senhor pode ressuscitar, porque a promessa ainda não aconteceu. E eu não conseguia aceitar, eu falava, Deus, você prometeu. E não aconteceu, meu pai está morto. E foi um bom tempo de revolta com Deus por aquilo. E foi um tratar de Deus para eu aprender. E eu falo isso para qualquer pessoa hoje. As promessas de Deus, elas só acontecem na nossa vida quando a gente se dispõe a que elas aconteçam. Deus não obriga ninguém a viver promessa, Deus não obriga ninguém a viver propósito. Não adianta você só ter uma promessa e ficar na zona de conforto e não fazer a tua parte.
foi isso que aconteceu na vida deles. E a vida foi seguindo. O ano de 2009 foi um ano que eu estava muito revoltada, que eu falei para Deus: Senhor, eu venho tentando fazer as coisas certas na minha vida e tudo dá errado, Senhor. Eu falei: então, Deus, sabe as promessas que o Senhor tinha para minha vida? Entrega para outra pessoa, faz na vida de outra pessoa, porque eu não quero mais. Sabe essa pessoa que eles falam que eu sou sem eu ser? Pois agora, Senhor, eu vou ser a pior pessoa daqui para frente. E eu falo assim que é uma audácia, né, tão grande falar com Deus desse jeito. E eu falo que nesse momento acho que Deus estava olhando e falou assim: vai, veja quanto tempo você aguenta então. E foi o pior ano da minha vida. Um ano assim de estar no fundo do poço. E quando eu cheguei no fundo do poço, que não tinha mais para onde olhar, eu falei: tá bom, Deus, eu volto. Mas eu volto para tua casa para viver o teu sobrenatural. Eu não quero ser mais alguém sentada no banco. Eu não quero ser mais alguém que só vai no culto no domingo à noite, que só busca a bênção, Pai. Eu quero viver o sobrenatural. E talvez hoje a gente fala assim, às vezes a gente vê a maneira das pessoas de adorar e não entende por que adora daquele jeito. Eu pulo mesmo, eu canto alto mesmo, porque só a gente sabe de onde Deus nos tirou e o que Deus fez na nossa vida. E no ano de 2020 eu resolvi voltar para Jesus. E de lá para cá o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. E eu lembro que nesse ano de 2016, que foi o ano que meu pai faleceu, eu ia fazer umas diárias e eu colocava louvor para tocar. E tinha um louvor da Bruna Carla, que ele fala, né, tudo que eu perdi o Senhor devolveu, e hoje eu tenho mais de 1000 motivos para adorar a Deus. E eu cantava, e quando eu terminava de cantar, eu falava: Deus, eu estou mentindo, você não restituiu nada. Mas eu creio que um dia o Senhor vai restituir, por isso que eu canto. E 2020 foi o ano que Deus começou a restituir as coisas na minha vida. Foi o ano que no retiro, o primeiro retiro que eu pude participar na minha vida, eu falo assim para as pessoas, para os jovens, não percam a oportunidade de retiro. O retiro é um divisor de águas na vida da gente. Nesse retiro eu conheci o Lucas, nesse ano de 2020, né, que a gente se conheceu, a gente começou a namorar, nos casamos na igreja, foi mais algo que Deus proporcionou, que eu nunca imaginei, né, poder casar de noivo. E não só o casamento, mas eu vejo assim, a família. O Senhor restituiu, que era o que eu questionava. Eu falava: Deus, meu sonho de menina era ter uma família, porque eu não tinha. Aquilo não era família. E quando eu perdi a minha família, eu falava: Senhor, o Senhor sabe que é meu maior sonho, e restitui. E o Senhor restituiu a minha família. O Senhor restituiu a minha casa. Os meus filhos, os 3 pequenos, mas já são batizados, os 3. Já tiveram experiências com Deus. Você vê que uma criança chorando é algo assim, não tem como explicar, chorando na presença do Senhor. E a questão do ministério, né? A questão do ministério de jovens, o primeiro retiro que eu participei, eu pedi para o pastor para participar, eu já tinha 30, já não era tão jovem assim. Porque eu falei: pastor, eu quero estar no meio de jovens, porque eu quero passar para eles o meu testemunho. Eu quero dizer para eles que eles não precisam errar da quantia que eu errei, para que eles aprendam. Que eles não saiam da igreja, porque o mundo lá fora não tem nada para eles. Eu já estive no mundo, e o mundo só machuca a gente. Não tem nada de bom lá fora. E, né, aconteceu, porque a gente estava no meio deles, acabou acontecendo. E no meio deles, eles acham que a gente tem algo para passar para eles, mas a gente aprende muito mais. As maiores experiências que eu tive, né, com Deus, assim, no sobrenatural, foi no meio de retiros, a gente trabalhando.
a questão da gente viver rompendo em fé, mesmo que tem que ter muita fé. Quando chega a véspera de retiro, é muito Jesus. Então, assim, eu tenho vivido o sobrenatural de Deus. Eu tenho vivido coisas na minha vida assim que eu jamais imaginei. Nunca imaginei um ministério, nunca imaginei estar no meio de jovens, nunca imaginei poder, como hoje, um exemplo, ter a oportunidade de estar chorando aos pés do Senhor com meu filho abraçado comigo do lado. E principalmente ter a família. E como eu falei no começo, do que Deus me trouxe à memória no Morro da Palha. Teve um dia, acho que eu tinha uns 15 anos, eu morava lá no interior mesmo de Campo Magro. E um dia meu pai tinha brigado muito com a gente em casa, tinha me batido um monte. E... Os parentes do André. Não é parente do André. Ah. Não é parente do André, coitado, ela tá se levando sério, cara. Vai. Tô concentrada. Da Palha. Morro da Palha. Morro da Palha. Tinha uns Então, 14 anos. Você tinha porque eu tinha apanhado muito e eu saí de casa para ligar para a polícia. Chamar a polícia para meu pai. E o telefone mais perto era o orelhão lá dos Correios. Tipo, só ali acho que já dava uns 5 quilômetros a pé. Eu fui a pé, cheguei no orelhão, peguei o telefone e não tive coragem de ligar. Mas eu não queria voltar para casa. E eu falei, para onde que eu vou agora, né? Não tem o que fazer. E nesse dia eu subi o morro, que não sei se vocês já subiram ali pelos Correios. Sei lá, deve dar mais uns 5 quilômetros também subindo. Mais ou menos isso. Era noite já. Já estava escurecendo a hora que eu subi. E na minha cabeça eu ia dormir lá em cima aquele dia, sozinha. Não ia para onde eu ia, não tinha para onde ir. E lá em cima do morro, eu falei, não vou para casa, não vou voltar para casa. Começou uma tempestade. Muito, né? Muito trovão e tudo. E começou a chover muito forte. E eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer? E eu lembro de ter falado com Deus naquele dia. Não lembro como foi a oração, mas eu lembro de questionar para Deus por que tinha que sofrer tanto, por que a vida tinha que ser assim. Muitos questionamentos, tipo, para quem que eu ia chorar naquele momento era só para Deus. Então, naquela noite de chuva, era eu e Deus lá em cima do Morro da Palha. E quando começou a ficar muito tarde e a chuva muito forte, eu decidi voltar para casa, por dentro mesmo, que tem um outro caminho. Eu lembro de chegar em casa, minha mãe perguntando onde que eu estava, assim, tipo, já era quase manhã, porque é tudo muito longe, né? Encharcada. E eu não lembro o que aconteceu depois. Mas nesse domingo que a gente saiu aqui da vigília e subiu o morro, a gente lá em cima tocando violão e cantando louvor, Deus me fez lembrar disso. E ali em cima, eu até contei para eles brincando, mas assim, Deus foi ministrando no meu coração. Olha o que eu fiz na sua vida. Olha o que eu fiz na sua história. Hoje você está aqui. Não sozinha mais, uma noite de chuva, mas com teu esposo, com um grupo de jovens, vocês estão louvando, adorando meu nome. E naquele dia eu lembro de ter clamado ao Senhor. Então, assim, o Senhor ministrava muito meu coração. Traz à memória todas as coisas que eu fiz na sua vida. Isso ainda resumindo muito, porque a gente pode entrar em detalhes das histórias, dos milagres, das coisas que Deus fez. Então, eu falo, Jesus é maravilhoso. Jesus tem louvores, assim, todos os louvores que falam sobre Jesus, que falam sobre o sacrifício, eu choro. Porque Ele me resgatou de um calabouço, do fundo de um poço. De muitas vezes pedir a morte. Muitas e muitas vezes eu pedia para Deus me recolher. Porque eu não queria mais viver. Só que eu não podia tirar minha vida também, porque eu não queria ir para o inferno. Mas muitas vezes eu pedi para Deus me recolher. E nesse processo aí de 2020 para cá, no finalzinho do Covid, quando ninguém mais tinha, eu fiquei doente. Ninguém sabia o que
o que eu tinha, fazia teste de Covid, dava negativo, e enfim, foi um furdúncio e ninguém descobriu ainda o que era realmente. Mas eu, 15 dias já de cama, não conseguia comer, não conseguia parar em pé, mais de fraqueza. Aí teve um dia que um dos meus meninos entrou no quarto e falou assim: mãe, você vai morrer? Eu falei: não, filho, eu não vou morrer. Ele falou assim: mãe, por quê? A gente já não tem pai. E se você morrer, a gente vai ficar sem mãe também. E naquele dia eu chorei muito. Eu falei: Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu pedi para você me levar. Porque agora eu preciso estar aqui, eu preciso estar aqui por eles. E passou alguns dias. A gente foi no culto lá em Araucária, que a Verônica ia pregar. E no final do culto, já depois que tinha terminado lá fora, ela veio me abraçar e falou assim: você não disse para Deus te colocar de pé mais uma vez? Que foi essa minha oração. Eu falei: você coloca de pé mais uma vez, que eu vou fazer a minha parte. E ela falou assim: você não falou para Deus te colocar de pé mais uma vez? Eu não tinha contado, né? Foi o Espírito Santo falando. Então, eu te coloquei de pé, agora faz a tua parte. O que é para você fazer? Então não tem como eu dizer não para o Senhor a essa altura. Porque eu sei que Ele me livrou da morte. Mesmo eu tendo pedido muitas vezes. Então, hoje nada do que a gente faça, nada do que eu faça é o suficiente para retribuir e agradecer as coisas que Deus fez na minha vida. Nada que eu diga para Jesus o quanto eu amo Ele é suficiente. Porque é só quem vive é que sabe. E eu sempre falo que onde abundou o pecado é onde superabundou a graça. O Senhor superabundou a graça na minha vida. E a cada dia eu vejo a graça de Deus em todos os detalhes. E hoje eu entendo que o Senhor, Ele não quer que a gente sofra, Ele não quer que a gente passe por sofrimento, mas que Ele usa da desgraça para tornar em bênção. Até o que foi errado, o que aconteceu de errado na nossa vida, Ele usa para transformar em bênção. Ele nos usa, eu sempre falo que o Senhor nos usa para curar onde nós somos curados. Então, todo um testemunho de cura, todo um testemunho que Deus faz na nossa vida. Não que Ele quisesse que a gente passasse por isso, mas Ele usa isso lá na frente para que a gente possa alcançar pessoas com a mesma dor, com a mesma ferida e dizer: olha, Jesus me curou, Ele pode fazer isso com você também. Eu sou muito emocionado. Você nunca fala, cara? Esses podcasts, Deus está trabalhando demais no meu coração. Verdade, Pia. Um final de semana após o outro. Surpreendente, né? Surpreendente, cara. A gente conversa com cada membro da nossa igreja e descobre no íntimo, né, que passou, os detalhes, e a gente fica impactado, assim, não tem palavras para dizer o quanto Deus é bom, né, quanto Deus trabalha mesmo a gente sem ver ali, né, quanto Deus está trabalhando na vida de cada um, tipo, sem você conhecer a pessoa, né, talvez ali a pessoa do teu lado, e Deus está trabalhando tanto ali e você não consegue enxergar o que Deus está fazendo, né, você está no culto ali e você fala: Deus, fala comigo, que é inimaginável, é algo que a gente não consegue mensurar, quanto Deus trabalha, quanto Deus nos ama, quanto Ele tem um propósito também para cada um que está passando aqui com a gente, está conversando. O que um fala num podcast, o outro complementa. Então Deus tem falado muito aqui, como eu falei pro pessoal aqui, em relação à família, em relação a escolhas. Não sei se o Rodrigo tem também, né, tem essa mesma visão, mas Deus tem trabalhado muito, assim. Então você que, com certeza, Deus está atingindo você aí, que está com um problema, Ele está atingindo lá no íntimo do seu coração. Ele está falando agora para você: não desista, eu estou trabalhando. Por mais que você não está vendo, Ele está trabalhando. Eu estou muito feliz, assim, particularmente pelo projeto, pela participação da Bárbara, pelo Lucas estar aqui com a gente também. Mas agradecer pelo testemunho, agradecer pela liderança deles aqui na igreja,
pela vida do casal. E você também que tem aí um jovem aí nos ouvindo, venha para o próximo retiro, né, que está aí próximo, venha para o próximo retiro, venha participar, que Deus tem algo preparado para você. Você aí adulto, que conhece o jovem, também adote esse jovem, como a irmã falou hoje no culto, adote esse jovem, traga esse jovem para participar, que com certeza Deus é um dos métodos que Deus trabalha para atingir pessoas, né? São os retiros, são tudo que Deus faz tem um propósito, né, na verdade. Então é isso. Obrigado aí a todos pela participação, obrigado Bárbara. Rodrigo? Então, o que a gente aprende com cada podcast que a gente tem participado? Isso acredito que é para nosso crescimento espiritual, para que a gente possa entender um pouco daquilo que Deus faz na vida de cada um de nós. Cada um de nós tem uma luta e tem uma batalha. Deus proporciona a cada um de nós vitórias e também proporciona derrotas para cada um de nós. Isso é para que o nome dele sempre seja glorificado, porque se na vitória nós ganhamos, na derrota nós também ganhamos. A gente pode até não entender no momento, ali naquele momento que a gente passa, porque a gente almeja as coisas, a gente prospecta coisas e pede para Deus que aconteçam. E quando não acontecem, porque não é o tempo, às vezes a gente se frustra e acaba acontecendo como você, acaba desviando, colocando a culpa de tudo que estava dando errado em Deus, sem entender um propósito que iria acontecer lá na frente. Isso não é específico de você, é de todos nós. Mas que cada um de nós possamos entender que todos nós temos uma batalha, que Deus vai nos provar conforme nós pedimos. Se você pede paciência para Deus, Deus vai te dar situações, inúmeras situações, para que você prove que realmente você quer paciência. Se você pede amor, Deus vai dar aquelas pessoas mais arrogantes, mais ignorantes, para que convivam com você, para que você aprenda a amar. Amor, né? Porque nós convivemos com você, né, cara? Isso pode. É o contrário, eu que tenho pedido paciência, hein, gente? Olha só, Pedro, os propósitos se unindo aí. Olha, Deus resolvendo o Deus impossível. E daí a gente precisa começar a entender que Deus trabalha e age conforme aquilo que a gente pede também. Mas que Ele sempre tem o melhor pra gente. A gente pediu para você, como a gente tem pedido para todos os participantes, que nos deem um versículo da Bíblia que gosta, que sempre, quando está triste e preocupado com alguma coisa, recorre a esse versículo. Você escolheu Jó 42, do 1 ao 6. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Viu, Bárbara? Os planos de Deus não foram frustrados na sua vida. Deus simplesmente agiu como Ele queria, para que você tivesse crescimento espiritual, maturidade espiritual. Tá certo que Ele colocou o Lucas na tua vida, né? Vai continuar crescendo. Segundo Lucas é bênção. Mas tudo que Deus fez na tua vida, todo o processo que você viveu, de você viver experiências maravilhosas, como também ter chegado ao fundo do poço, e pode ter certeza que o fundo do poço você se colocou lá, não foi Deus que te colocou lá, mas serviu para que hoje você se tornasse uma pessoa mais forte e que entendesse um pouco melhor aquilo que Deus tem para tua vida e para tua família. Então assim, é clichê falar isso, porque todo mundo fala, nós vamos vivenciar muitas bênçãos. Deus tem muitos planos para cada um de nós, mas que a gente possa fazer o que você falou, viver os planos de Deus, entender os projetos de Deus para as nossas vidas. E por mais que pareça ser contrário daquilo que a gente almeja e deseja, a gente tem que entender que Deus tem o melhor para nós. E é isso aí. Hoje recebemos aqui a Bárbara Pou, França, né? Tivemos um testemunho muito impactante sobre a vida dela, a trajetória de vida dela, desde a infância até a velhice. Até o próximo podcast.
Quantos anos que o Lucas tem? Fale da idade. O Lucas tem 30. E o teu? Eu tenho 35. Pegou pra criar. O que mais que os outros irmãos falaram? Ah, tenho quanto tempo na igreja e tal. Aham. Quiser falar? Sei. Bom, eu de tempo aqui na Batista, É de crente? de crente, acho Nunca que foi, nem se converteu ainda. Se converteu hoje. me converti hoje de novo. Verdade. 30 anos de crente? Eu sei lá, a vida é tua. 30 anos de crente. Nossa, que seu cavalo, velho. Nossa. Nossa, muito cavalo. Ué? Vai lá. Sim, não, de... 62 anos. Aham. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. É isso. Aí eu continuo falando? Vocês vão perguntar mais alguma coisa? Ela tá sem jeito. Também? Vamos lá. Primeiro ele humilha, depois ele pergunta. Tá na aberta, Lucão? Quer fazer a... Não, pode ir. Ó, você nunca quer fazer nada, Ô, cara. louco, toda vez eu faço. Vai, eu vou falar Ainda então. bem que Beleza. tem corte. Vai. Amém, né? Vai tudo Amém. pra gravação. A gente tá... Não, É que eu acho que aparece mais, mano. Ele não aguenta, cara. Ele tem que estar mexendo com... Eu vou dar um ursinho na próxima vez pra ele ficar assim, ó. Ó, a bolinha, Aquele- sabe aquelas bolinhas de nervoso? Você fica... Aquele brinquedinho que você aperta as bolinhas, eu não lembro. Cara, o nome meu daquilo. Deus, tá muito quente aqui dentro, Tá gente. quente, velho. Tá. Então, pera aí. Vídeo. Amém. Porra, aí me quebrou as pernas. Pela vida do Rodrigo, que me cobrou agora aqui, só no olhar. Eu quase gritei e eu? Eu não tô valendo nada aqui. Agora eu o Rodrigo é choro. um cavalo. E vimos que Deus operou e trabalhou muito na vida dela. Mais uma vez eu quero deixar aqui pra vocês como Dicas? dicas, Dicas de isso, leituras. dicas de leituras. Tinha fugido da minha cabeça esses 3 livros. O Viajor, do pastor Pedro Adão. Lá. Eu ia falar que tinha fugido da cabeça igual o cabelo. Nossa. Fugiu da cabeça igual meus cabelos. Foi boa essa. Mas que eu comecei a rir sozinha. Agora você atrapalhou.